João 8:32. Se você estiver sem Bíblia, podemos ler na tela. Está escrito assim em qualquer Bíblia: e conhecereis a verdade, e conhecereis a verdade. A palavra é a verdade. Jesus Cristo é a verdade. E a verdade se fez carne e habitou no meio de nós. E em João capítulo 8 diz assim: conhecendo a verdade, a vida se torna mais livre, mais leve, mais solta, mais desagarrada, mais desamarrada. E conhecereis a verdade vos libertará. Vamos repetir de novo: e conhecereis, e a verdade vos libertará. Palavra de Deus. E quando nós lemos a palavra de Deus, e eu anotei uma frase e pedi até que colocasse na tela também, a palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa, ela de uma forma inimaginável, ela altera, transforma, ela cura, revela, ela vasculha. E certos e convictos, e essa é uma das bases do tripé da missão, e para quem é novo aqui, a missão tem três bases, está em cima de um tripé: estudar a Bíblia, anunciar o nome de Jesus e depender do Espírito Santo de Deus, na direção de cada passo, de cada projeto. Mas em relação à Bíblia, eu coloquei a seguinte frase ali na tela: se a palavra de Deus não resolver nossas deformações existenciais, eu não creio em mais nada. Certo, pastor Lutero? Se a palavra de Deus não resolver, queridos, se ela não for suficiente para curar, se ela não trouxer a revelação de Deus, se ela não for suficiente para fortalecer, queridos, eu não acredito em mais nada que tenha tanto poder, tanta eficácia, que seja de tamanha importância quanto ela. E eu fiz questão de colocar essa frase porque não poucas vezes eu vejo pessoas recorrendo a águas salobras para tentar matar a sede, e acabam mais deprimidos, mais doentes, acabam com um fardo pesado sobre as costas, acabam subjugados, quando a palavra de Deus liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É o que acabamos de ler, ou não? Está escrito na Bíblia isso? Então se nós conhecermos a verdade, ela liberta. Agora, pela preguiça, pelo desmazelo, pela indisciplina, pela indiferença em relação à Bíblia, aí então nós saímos à procura de alguém que faça alguma coisa por nós, para facilitar. E é por isso que há tanto modismo, invencionismo, tanta besteira para tentar resolver aquilo que a palavra de Deus, de fato, de forma absoluta, concreta, radical: examinais as Escrituras, disse Jesus, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Quanto mais Bíblia, mais saúde. Quanto menos Bíblia, mais nós vamos ter uma dependência química, de uma pagelância mística, ou de tantas outras formas que adoecem mais do que saram. Então eu insisto, se a palavra de Deus não resolver o meu problema, irmão querido, nós vamos ler alguns versículos agora à noite, já lemos hoje no culto das 8, das 10, das 12, se isso tudo não resolver, e se nós não comermos isso e alimentarmos com isso, então eu não sei de outra saída. Eu não sei de outra saída. E eu gosto de estudar a Bíblia, Lelo. Às vezes um texto inteiro, você já esteve aqui outras vezes, nós já estudamos um texto inteiro da Bíblia. Nós já estudamos, às vezes, a partir de um tema. Mas nesses dias em que as Olimpíadas ainda estão por aí, na cabeça do povo, eu queria pensar a partir de uma palavra que me chamou a atenção num dos esportes
Olímpicos, numa das conquistas de medalha de ouro brasileiro. Solta o filme aí, um filmezinho de 1 minuto, e esse filme tem uma expressão, tem uma palavra que me chamou a atenção, e eu quero olhar para a Bíblia a partir dessa palavra. Veja lá. 6-3 o brasileiro, é a segunda das 3 tentativas. Thiago Braz, concentrado, vai decidido. Você torcendo com o Brasil. Se ele não conseguir passar, o Brasil é ouro, hein? Se ele não conseguir passar, o Brasil é ouro. Lá vai o francês. Lá vai o campeão olímpico. E ele não passa! Brasileiro, medalha de ouro para o Thiago Braz, medalha de ouro para o salto com vara masculino aqui no Estádio Olímpico do Engenhão. Thiago Braz da Silva, recorde olímpico. Essa foi uma das medalhas de ouro do Brasil. Thiago Braz, um cristão, um cara que teme a Deus. Depois eu vou estar trazendo algumas definições dele sobre Deus, mas nesse salto, e depois aí comemorando e dando entrevistas, ele falou sobre determinados tipos de varas que são usadas para saltar. E como nós entendemos pouco desse esporte, não é um esporte comum no Brasil, então tem que saber não só querer saltar, mas é preciso saber escolher a ferramenta, a vara, para poder saltar. E quando ele falou isso me chamou a atenção. Eu falei, peraí, eu quero saltar mais alto na vida. Eu não quero derrubar o travessão. Eu quero bater recordes na vida. Eu quero voar mais alto. E eu me lembrei que na Bíblia a palavra vara aparece algumas vezes em situações onde aqueles que a usaram foram vencedores. Preste atenção, não na prática desse esporte. Não na prática desse esporte, ninguém saltou com vara na Bíblia. Mas a verdade é que a palavra, eu peguei a palavra vara, e eu vi alguns medalhistas de ouro na Bíblia, com suas varas em determinadas situações. E princípios escancarados ali, que com certeza farão de mim, de você, pessoas que voem mais alto. Pessoas que vão sair daqui do culto e vão dizer assim, sobe o travessão, sobe o travessão. Quem pulou tanto? Põe uns 10 centímetros acima aí, que essa semana eu vou saltar mais alto do que eu já saltei na história. Se não é o seu caso, se você quiser continuar igual tatu, só por debaixo da terra, ou rastejando, ou sempre no limite, né? Pelo menos preste atenção que você pode ter alguma águia perto de você e você ensina para a pessoa. Mas a verdade é que eu quero voar mais alto. Eu quero saltar mais alto. Eu quero ter a ousadia desse cara, de chegar e falar, sobe o travessão. Sobe o travessão. E nessa semana, mês de setembro está começando, mês de agosto acabou, e em setembro eu não quero saltar como eu saltei em agosto, em junho, em julho, em abril. Amém? E aí eu peguei essa palavra então, falei, vou pesquisar na Bíblia as vezes que apareceram essa palavra vara e os campeões, e princípios, é claro, princípios, né? Uma delas, a primeira que eu quero ressaltar, está lá em Gênesis capítulo 30, versos 37 a 39. A palavra vara aparece aqui e aparece um cara que foi campeão. Diz o texto, podemos ler juntos? Palavra de Deus. E eu já disse, se a Bíblia não resolveu o seu problema e o meu, não tem mais nada que resolve. Não é o que eu falo, é o que está na Bíblia. Então vamos ler o que está na Bíblia. Tomou então Jacó varas de álamo verde, varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano, e lhes removeu a casca em riscas abertas. Continue. A brancura das varas, as quais assim escorchadas,
pôs ele em frente do rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, aonde os rebanhos, e conceberam quando vinham beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listadas, salpicadas e malhadas. Bom, eu saí procurando a palavra vara na Bíblia. Eu sabia que eu não ia achar nenhuma vara igual a do Tiago Braz. Mas uma das varas que eu achei na Bíblia, a palavra vara na Bíblia, foi essa usada por Jacó. Eu não sei se você sabe a história de Jacó. E o que acontece aí nesse episódio? Ele estava sendo lesado por Labão. Labão era um lambão. Labão era um cara que estava dando tombo nele, por 10 vezes já tinha alterado o salário dele, de Jacó. Jacó trabalhava para Labão. Labão já tinha dado um tombo nele em relação ao casamento. Tinha prometido dar a ele Raquel e deu a Lia na noite de núpcias. Então já havia demonstrado ser um cara bem corrupto, bem enrolado, bem mentiroso. E aí então Jacó chegou para ele e disse: cara, não dá mais, vamos terminar aqui a parceria, e eu vou para um lado, você vai para o outro, mas acabou. E Labão então fez um pacto com ele, fez uma proposta, achando assim: bom, vai ser difícil nascer no meu rebanho ovelhas listradas, ovelhas manchadas, ovelhas que não sejam de uma cor só. Isso é muito difícil no meu rebanho. Então eu vou fazer um acordo com você: toda ovelha que nascer com algum tipo de mancha, com algum tipo de listra, com algum tipo de marca, essa ovelha será sua. Jacó, numa unção de Deus, ele teve uma ideia. Ele pegou varas e colocou aonde o rebanho iria dessedentar, matar a sede. Aonde o rebanho bebia água, e principalmente os animais que estavam para parir, ele colocou aquelas varas descascadas. E quando o rebanho ia matar a sede, passava por aquelas varas marcadas, riscadas. E aí então a cria nascia a semelhante do que a mãe via, do que estava diante dos animais. Jacó, ele usa de uma estratégia para os animais tremenda. E aí então a cria nascia com aquelas manchas, com aquelas marcas, com aqueles traços. E Jacó foi enriquecendo, e é uma história real. O rebanho dele foi aumentando, e essa é uma das varas de um medalhista de ouro na Bíblia. Ele não saltou, mas que ele usou uma vara para ganhar do adversário, ganhou, usou, e que ele saiu vencedor, saiu. A verdade é que de uma forma assustadora, impressionante, inimaginável, o rebanho de Jacó foi aumentando cada vez mais. E o que nós aprendemos aqui? Por que essa história está na Bíblia? Por que Deus mandou registrar esse fato? É que se até um animal é influenciado pelo que vê, se até um animal aonde matava a sua sede, criava a partir daquilo que observava, preste atenção, se até um animal era capaz de produzir a partir daquilo que formava o seu meio ambiente, querido, a experiência foi feita com os animais e deu certo, e já foi feito com seres humanos e também deu certo. Nós somos aquilo que vemos, nós somos aquilo que ouvimos, nós temos a ver com quem andamos, com quem conversamos, com o que lemos. Para que nós sejamos vencedores, o primeiro princípio é esse. E quando eu vejo essas varas de Jacó, e eu vejo esse salto que ele deu para cima da média,
O que eu aprendo? A mordomia da mente. A mordomia da mente. O que eu arquivo? Aonde eu foco os meus pensamentos? Como eu disciplino? O que eu leio? O que eu ouço? Sabe, com quem eu ando? Quem me traz informações? O que eu estou vendo? O que eu arquivo na minha mente? Porque assim como o homem imagina na sua alma, assim ele é, diz Provérbios. O que nós arquivamos é o que nós vamos fazer. O que eu aprendo nesse texto, queridos, é o que Paulo ensina em Filipenses capítulo 4, verso 8, quando diz: tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é respeitável, tudo que é de boa fama, se algum proveito há, se algum louvor existe, seja isso que enche a sua cabeça. Nós temos que ter essa mordomia, ter cuidado com o que estamos pensando ao deitar, o que pensamos ao levantar. Nós temos que ter cuidado com o que estamos armazenando e ao mesmo tempo alimentando. O que você lê? Está ouvindo de quem? De onde? Nós podemos saltar mais alto se temos uma mente cheia de pensamentos positivos, embasados nas promessas de Deus. Eu saí daqui crendo numa coisa, que eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso saltar mais alto se a minha cabeça está cheia das promessas de Deus. Senão você vai sair com essa cara de jiló amargo, misturado com limão azedo, e vai viver a mesma semana, o mesmo mês, o pior. Mas se os seus pensamentos forem bons, todo o seu corpo será bom, suas atitudes serão boas. A cria era a cara daquilo que se via. A cria, o que vai nascer do seu ventre, o que vai nascer das suas mãos, da sua boca, o que vai nascer dos seus sonhos tem a ver com aquilo que você arquiva na sua cabeça. E se alguém, todos têm o direito de serem otimistas, mas ninguém mais do que um cristão. Porque são mais de 7.000 promessas que garantem que nem a morte, nem vida, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. 1.000 cairão do meu lado, 10.000 do outro lado, mas eu continuarei de pé, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Olhe para a história da missão. Quer uma prova disso? Não estou te falando de teorias, estou te falando de todo tipo de armação que fizeram para nos destruir. E nós estamos de pé, porque é mais forte aquele que nos sustenta. O que está na sua cabeça? O que você arquiva? Deixa eu te dar 3 palavrinhas, aparecem aí na tela. 3 palavrinhas para você. Pensamentos puros, pensamentos positivos e pensamentos produtivos. Pensamentos puros, pensamentos positivos e pensamentos produtivos. Esse é o segredo. Começou o pensamento a ir para outra direção, mantenha os seus pensamentos cativos. Tem como dominá-los? Tem sim. É só não se entregar a eles. O pensamento está indo para uma direção de amargura, está voltando ao passado. Ei, volta. Eu não vou conseguir resolver o passado. Eu vou pensar no amanhã. Amanhã será um novo dia. Tem até um ia nascer, né, meu? Amanhã. Faltou o microfone aí para você, hein? Será um lindo dia, da mais doce harmonia. Depois para o microfone para ir lá que fica melhor, né? Hein? Aí o pensamento voltou lá em 1930, 1950. O pensamento voltou, o pensamento começou a planejar coisas sujas e coisas impuras. Ei, freia ele. Vamos começar a contar ovelhinha. Vamos começar a contar os versículos da Bíblia, contar as bênçãos que Deus nos deu.
Ah, mas eu não tenho, mas eu não posso, mas eu não consigo. Espera aí. Chegamos até aqui, porque são tantas as bênçãos do Senhor na nossa vida. Então conte as bênçãos, conte as bênçãos. A primeira vara da Bíblia que me chama a atenção de um campeão são as varas de Jacó. Mas a segunda está lá em Êxodo, capítulo 4, verso 2. Eu aprendo um outro princípio. O primeiro princípio é a mordomia da mente. Êxodo 4, verso 2. Vamos ler a Bíblia juntos? Perguntou-lhe o Senhor. Vamos juntos? Perguntou-lhe. Uma segunda vara que me chama a atenção na Bíblia é de alguém que saltou para cima do sarrafo e não derrubou o sarrafo. Alguém que disse: sobe aí, sobe aí, sobe aí. Moisés nasce no meio da escravidão, num contexto totalmente caótico, e ele acaba se revoltando, e ele vinga com as próprias mãos de um egípcio, foge, e vai tomar conta de um rebanho do seu sogro. E quando Moisés está no pasto, ele vê uma sarça que ardia e não se consumia, um arbusto. E aí Moisés se aproxima e Deus diz: Moisés, o povo lá está pedindo libertação. O povo lá no Egito, o povo judeu, estão pedindo socorro. E eu resolvi responder. E eu vou mudar a história desse povo. E eu preciso de um cara para estar à frente. Eu gosto de usar pessoas. Deus gosta de usar pessoas, louvado seja Ele. Ele gosta de dar esse prazer a gente. Ele disse: Moisés, eu quero usar um cara. Quem? Não, Moisés não falou quem. Ele falou quem? Ele era gago, ele era pesado de língua. E aí então Deus disse: você é o cara. Você é o cara. Ele disse: eu? Ele disse: é. Ele disse: Senhor, mas eu não sei falar. Eu não sou eloquente. Não, manda outro. E Moisés se encheu de desculpas para não ir. Deus disse: cara, é você. É você que vai libertar 3 milhões. Tem 3 milhões, a população do estado do Espírito Santo, lá no Egito como escravos. A população do estado está lá no Egito como escravo. E eu preciso de apenas um cara para liderar a virada na história desse povo. E Moisés lá no pasto, dizendo: mas Senhor, não dá. Ele não estava bêbado não, ele era gago mesmo. Ele disse: Senhor, não tem como, manda outro. Senhor, faz. Aí Deus vira para ele, no texto que nós lemos, Êxodo 4:2, Deus diz para ele: o que você tem nas mãos? E eu estava lendo a Bíblia então, Joel está aí também, obrigado Joel pela visita. Joel, procurando essa palavra vara, porque eu vi esse Tiago Braz saltando com a vara para além dos obstáculos, e eu quero saltar. E a Bíblia é um livro de princípios. E aí então eu olhei e falei: espera aí. E aí Deus disse para Moisés: o que é que você tem na mão? Ele disse: eu tenho uma vara. Ele disse: joga essa vara no chão. E a vara se transforma na serpente. Ele diz: o que você tem na mão é suficiente. Pode aos olhos humanos ser insignificante, mas se você investir no que você tem nas mãos, e é o que você tem nas mãos que é suficiente, sendo consagrado a Deus, para provocar uma grande revolução. Sabe qual é o nosso problema? Nosso problema é comiseração, autocomiseração. Não, eu tenho muito pouco, o que eu tenho nas mãos não é o suficiente. Eu gostaria de ter, o nosso problema também passa pela inveja. Se eu tivesse o que o fulano tem, até que,
eu teria condições de fazer isso. Mas o que te vier à mão para fazer, é isso que Deus quer para você. É o que Deus colocou nas suas mãos. É isso o suficiente para provocar essa grande revolução na história. O nosso problema é que nós queremos o dos outros. O nosso problema é que nós não sabemos o potencial, a grandeza, o valor dos talentos, das oportunidades, das capacitações que Deus nos concede. Nós não sabemos que estamos onde estamos, com que estamos, porque é justamente dessa forma que a história vai ser alterada. Nós precisamos de parar e sermos curados disso, porque com essa comiseração nós não vamos a lugar nenhum. Moisés, o que é que tem nas mãos? Ele disse, eu fico imaginando Moisés, ali naquele momento de susto, de ver a sarça ardente, de susto pelo desafio, 3 milhões de judeus lá, escravos. Ele disse, Deus, eu tenho na mão, eu tenho na mão 50 trilhões de dólares. Dá? Eu tenho na mão aqui algumas coisas que podem explodir o palácio de Faraó. Eu tenho na mão uma vara, um pedaço de pau. Ele disse, o que você tem na mão é o suficiente. É simples. A mala de ferramentas de Deus nos escandaliza. A mala de ferramentas de Deus na Bíblia, ela é cheia de coisas insignificantes, loucura aos olhos humanos. 1 Coríntios capítulo 1, Deus usa as coisas loucas, as que nada são. Deus usa aquilo que aparentemente não tem valor nenhum, porque Deus quer que toda a glória seja dele. Deus não divide a glória dele com ninguém. Então, se a força for sua, o equipamento for seu, se a capacidade for sua, você não salta. Você salta porque Deus é contigo. E Moisés sabia disso. Não são os meus diplomas, meus anéis, não são as minhas herdades, não, é uma vara que eu tenho na mão, é nada. E o nada é sempre o tudo que Deus gosta de usar. Louvado seja o nome dele. O que você tem nas mãos? O que sobrou do desemprego, da crise? O que sobrou da doença? O que sobrou depois de tantos momentos difíceis na vida? Sobrou nada, sobrou uma vara tosca. É com essa vara que vai começar uma reviravolta na sua história. Cobiça, inveja, ganância, comiseração. Bom, o que eu aprendo para saltar como Tiago Braz? Eu quero sair daqui hoje e dizer assim lá fora, sobe o sarrafo, põe mais alto. Setembro nós vamos saltar mais alto do que saltamos até aqui. Amém? Tiagos e Tiagas, Tiagos Braz e Tiagas Brasas. Nós vamos sair daqui, vamos chegar lá fora e vamos dizer, põe o sarrafo mais alto. Porque nós vamos sair com a mente de Cristo. Pensamentos, porque as varas que nós olhamos, as varas de Jacó, são varas marcadas pelo sangue da cruz. É nisso que nós fixamos os nossos olhos, e assim como ele venceu, nós também venceremos. Aonde colocamos os olhos? Segundo, nós aprendemos com Moisés que não precisamos de grandes e portentosas coisas para podermos vencer. Nós aprendemos com Moisés que o que temos na mão é suficiente. Basta a gente consagrar ao Senhor e querer. Ele aceitou o desafio. Moisés, o que tem nas mãos? Moisés, o que tem nas mãos? Tenho 5 pães e 3 peixes, eu tenho a agulha de Dorcas, eu tenho uma queixada de um jumento como Sansão. O que você tem na mão? Não tem nada.
mas espera no Senhor e confia nele. Palavra de Deus. Terceira vez que a palavra vara aparece, lá em Números capítulo 17, versos 5 a 8, eu vou ler apenas o verso 5 com os irmãos, mas depois eu conto a história. Números capítulo 17 diz assim: a vara do homem, vamos ler juntos? A vara, esse florescerá, e assim farei cessar, proferem contra vós. A palavra vara aparece na Bíblia, também aí no livro de Números, e aí até o versículo, Números capítulo 13, capítulo 17, versos 5 a 8, fala de outro episódio que preste atenção. Eram 12 líderes auxiliares de Moisés, um deles era Arão. Os outros 11, inveja se levantam e tentam ir contra Arão e disputam com Arão. E Moisés então, ele diz o seguinte: cada um tinha uma vara, um bastão, um símbolo de autoridade, algo simples. E ele então diz o seguinte aos 12 que disputavam a primazia, que disputavam o lugar de Arão. Ele disse o seguinte: vamos fazer uma coisa, cada um pega a sua vara, o seu bastão, coloca na tenda da congregação no deserto, uma vara seca, e deixa lá a noite inteira. Amanhã cedo nós vamos ver, se alguma delas florescer, essa é a do cara que vai ser o líder. Cada um coloca o nome na vara, no seu bastão. Cada um coloca o nome no seu bastão, e o bastão que florescer, esse vai ser então o bastão do líder. E aí então, todos colocaram, as 12 tribos de Israel colocam, ele já estava agora na peregrinação para a terra prometida. E aí colocam suas varas lá na tenda. A noite passa. Chega no dia seguinte, a vara de Arão floresceu. Continua o texto aí para mim, põe no finalzinho. Diz assim, mais adiante: tendo inchado os gomos, produzira flores. E tendo inchado os gomos, produzira flores e dava amêndoas. Mais uma vez a palavra vara aparece na Bíblia, falando de milagres e falando de princípios. Princípios. E qual princípio que nós temos aqui? Na vara de Jacó, eu aprendo a mordomia da mente, sobre a mordomia da mente. Na vara de Moisés, eu aprendo sobre essa questão de valorizar o que tenho, a simplicidade. E nessa vara de Arão, a vara de Arão, 11 varas colocadas lá, uma disputa acirrada. Antes, inclusive, Coré, Dotã e Abirão já tinham se levantado contra Moisés, e já havia uma rebelião, e a terra abriu e engoliu os caras, e Deus fez justiça. E agora de novo, e mais uma vez. E aí Moisés falou o seguinte: gente, põe as varas lá, não precisa brigar não, A noite passou, silêncio na terra, não no céu. Aquela vara seca começou a explodir, começou a se abrir, começou a brotar, começou a florescer, começou a sobressair, começou a sobrepor as outras varas continuaram mirradas, continuaram mortas, continuaram sem vida, mas a vara daquele que Deus escolheu para ser o líder, e que eles não queriam, aquela vara começou a ser embelezada pela graça e pelo poder de Deus. O que Deus está nos ensinando aqui? Entre tantas verdades, para que nós possamos saltar mais alto, nem por força, nem por violência. Sabe o que muitas vezes pode atrapalhar? É vingança, o ódio, é tentar resolver no braço,
é tentar resolver do nosso jeito. Nós não vamos conseguir. Moisés disse: coloca lá. Gente, o que é de Deus, o diabo não pode roubar. Se não for de Deus, eu te digo, Deus vai deixar levar mesmo. Mas agora, querido, o diabo não pode tocar, ele não pode impedir, florescer aquilo que faz parte dos sonhos de Deus. Se faz parte dos sonhos de Deus, pode ser uma vara seca, pode ter outras 11 contra, do lado contrário, mas a vara de Arão floresceu, 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 floresceu. E é assim que funciona. E qual é o princípio aqui? É justamente essa questão de não tentar investir com ódio, com ira, com as próprias mãos. Zacarias nos diz lá no capítulo 4, nem por força, nem por violência, nem por força, nem por violência, capítulo 4, verso 6, nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Uma quarta vara, e eu já quero completar essa coleção para eu sair daqui saltando. A vara de Jacó, meus pensamentos, eu tenho que ter um cuidado com eles. A vara de Moisés, eu tenho que entender que não é o que eu tenho que me dará vitória, é o que Deus tem que me dará vitória. A vara de Arão, é que não é pela violência, mas vai brotar, vai brotar, vai brotar, no silêncio da noite. Mas a palavra vara aparece num dos textos mais conhecidos da Bíblia, que é o Salmo 23, verso 4, quando diz assim, vamos ler juntos? Ainda porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Esse é um dos textos mais conhecidos da Bíblia, o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E ele está dizendo o seguinte, se o Senhor é meu pastor, e se o meu pastor é o Senhor, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não preciso temer mal nenhum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Davi, nesse salmo, ele como pastor de ovelhas, ele faz uma mistura entre a sua experiência com as ovelhas e faz uma comparação com o cuidado de Deus. E o pastor de ovelhas, ele andava com um cajado, mais ou menos de 3 metros de tamanho, com aquela ponta igual um guarda-chuva. E quando a ovelha caía, então o pastor pegava aquele cajado, ele apanhava a ovelha no precipício, no abismo, ele trazia a ovelha de volta. Então o pastor andava com um cajado, mas ele andava também com uma vara. Para que da vara? Para poder afugentar os adversários, para poder bater, era a arma que ele tinha, para poder bater naqueles que tentavam matar as ovelhas. Davi disse, eu matei um leão e um urso. Mas ele não matou somente com as mãos, a verdade é que ele sabia dessa ferramenta, era a arma que ele possuía. Ele possuía também uma vara para dar umas lambadas em todos os bichos que se aproximassem. A vara não era para bater nas ovelhas, porque as ovelhas são dóceis. Violentos são os lobos precisam de apanhar. Bois precisam de um guizo na ponta, muitas vezes, para poder andar. Mas as ovelhas ouvem a voz do pastor e o seguem. Então a vara não era para as ovelhas, o cajado sim. O cajado era para apanhar a ovelha quando caía. Porque nenhum pastor queria perder suas ovelhas, como Deus não quer perder suas ovelhas. Mas a vara estava ali, como símbolo de proteção. Então no Salmo ele diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu vejo nas mãos do Senhor um cajado, que vai me socorrer na hora que eu cair.
mas eu vejo uma vara com a qual Ele vai dar lambadas em muita gente que se levantar contra mim. Sabe, eu confio tanto em Deus. Ele diz: eu confio, porque a vara e o cajado que eu vejo na mão dele. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temo, 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 eu vou saltar, porque quem está comigo tem um cajado na mão, mas tem uma vara também. E se alguém tentar atrapalhar, tenta tocar na menina dos olhos de Deus, tenta mexer. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E quando eu olho para Ele, Ele tem uma vara nas mãos, uma vara para afugentar todo lobo que tenta nos devorar. Descansa, Deus te protege. Descansa, Deus te protege. Descansa, Deus tem uma vara na mão. Quando o lobo chegar, Ele sabe arregaçar com aqueles que se levantam contra quem é dele. O segredo é ser dele. O segredo é ser dele. Sendo dele, não para em pé quem se levanta contra a propriedade exclusiva de Deus. E o apóstolo Pedro diz que vós sois propriedade exclusiva de Deus. Tocou em você, mexeu com Ele. Ele tem uma vara na mão. Horrível coisa é uma pessoa cair nas mãos de Deus. Sabe, eu fazer vingança não machuca ninguém, mas quando Deus bate, ai! Quando Deus bate, querido, não para em pé. Mexe. Rapazinho, pega uma garota cristã e tenta usá-la e abusá-la, e fazer dela, com ela, aquilo que você acha que pode fazer com qualquer vagabunda. Depois conta o que aconteceu com a sua história. Você tocou na menina dos olhos de Deus. Moça, pega um rapaz cristão para valer. Não estou falando de um pistoleiro, não estou falando de um lambão, pegador, mas pega um rapaz cristão e judia do coração dele. Judia. Depois conta o final da sua história. Brinca. Você quer brincar, filho? Brinca de carrinho, brinca de boneca, brinca de soltar peão, mas não brinca com quem é de Deus, porque Ele tem uma vara e um cajado na mão. E para encerrar um texto que poucos conhecem, uma última vara para esse equipamento, a gente sair daqui saltando, e a última está em 1 Samuel 14, 27, eu confesso que eu já tinha lido esse texto, eu nunca parei nessa palavra vara nesse texto, é a primeira vez, e diz assim, vamos encerrar lendo juntos? Jonatas e estendeu a ponta da vara que tinha na mão, e a molhou no favo de mel, e levando a mão à boca, tornaram a brilhar os seus olhos. E eu quero parar por aqui. E a última vara, 1 Samuel 14, 27, essa eu confesso, querido, que eu não tinha reparado na Bíblia. O que é isso? Israel estava lutando contra os filisteus, Saul era o rei, Saul deu uma ordem, que era para ninguém comer pão, e ele proclamou um jejum à revelia. Saul proclamou um jejum que ele não tinha autoridade para proclamar, e Jonatas, filho dele, não ficou sabendo, e Jonatas saiu para a luta, e desbaratou exércitos, e venceu, e esmagou, e Jonatas foi avante. Jonatas era um cara guerreiro. Quando Jonas está voltando, ele não sabia que o pai dele tinha proclamado um jejum, e ele vê uma poça de mel, e diz o texto, volta o texto aí, que ele pega a vara dele, ele tinha também uma vara,
instrumento de defesa, um pedaço de pau. E então ele estendeu a ponta da vara que tinha na mão e molhou no favo de mel. E aí eu quero parar aqui nessa última vez, que para mim a palavra vara chamou atenção, e eu não vou falar todas as vezes que ela aparece na Bíblia. Mas Jonatas pegou a vara que tinha na mão e molhou no favo de mel, e levou até a boca. Vamos ler a última frase? Vamos ler juntos? Tornaram a brilhar os seus olhos. Ele molhou num favo de mel aquela vara que ele tinha na mão. Queridos, passeando pelas varas da Bíblia e procurando imitar o Tiago Braz, eu não sei saltar como ele, mas a vida é uma Olimpíada e nós somos desafiados a constantemente, em todas as modalidades, a sermos vencedores. Mês de setembro vai começar. Nós vamos dizer: manda subir o sarrafo, manda colocar mais alto do que o normal, porque nós vamos saltar. Porque nós aprendemos com Jacó a sermos mordomos dos nossos pensamentos. O que nós vemos, nós lemos, armazenamos. Aprendemos com Moisés a não termos essa autocomiseração, dodói, tadinho, não posso, não consigo, é só isso que eu tenho, mas isso é o suficiente. A gente aprende com Arão que na calada da noite é possível Deus virar o quadro. A gente aprende com Davi no Salmo 23 que Deus tem uma vara na mão. A tua vara e o teu cajado me enche de consolo. Me enche de consolo, porque se eu cair, o Senhor tem um cajado, e se um lobo tentar me pegar, o Senhor tem uma vara na mão. Mas e essa vara de Jonatas? A vara de Jonatas estava cansado, estava pesado, voltou da batalha, tinha sido difícil. Aí ele vê o mel, e ele pega a vara e toca no mel, e ele coloca na boca, e os seus olhos voltaram a brilhar. E eu quero crer que você pode sair daqui com os olhos brilhando, e eu posso sair daqui com os olhos brilhando. Olhos outrora embaçados pelas lágrimas, olhos outrora cegos, depois de tantos furos das decepções. Mas é possível você sair daqui com o olho brilhando, 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 brilhando. Você vai sair daqui com o olho brilhando de tal maneira que alguém vai chegar perto de você e vai dizer assim: você fumou, hein? Você fumou um negócio diferente. Você falar assim: fumei. Eu fumei da fumaça que sobe do altar. Eu cheirei a fumaça que sobe do altar. Você está com os olhos com um brilho diferente. Você bebeu um negócio, você bebeu. Você diz: bebi. Eu bebi da fonte da água da vida. Mel. Ele achou mel. E o que é mel, irmãos, na Bíblia? É mel. É mel de abelha que ele tocou. Mas deixa eu te falar uma coisa. Mel nos remete ao início da palavra dessa noite. Porque mel é a figura mais perfeita da santa, sagrada, bendita palavra de Deus. Salmo 119, versículo 103. Podemos ler juntos? Diz assim, Salmo 119, 103. Coloque aí, vamos juntos? Quão doces as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Quão doce as palavras de Deus, quando eu molho nelas, são mais doces do que o mel. A palavra de Deus é comparada ao mel.
a sua doçura. Se envolva com a palavra de Deus, coma a palavra de Deus, se alimente, conheça a palavra de Deus. O maior tempo nos nossos cultos, em cada reunião, é para estudar a palavra de Deus, porque ela é mel, que faz com que os olhos possam brilhar novamente. Olhos embaçados, olhos caídos, possam brilhar novamente. Vamos ficar de pé? Nós vamos terminar, mas eu só queria terminar dizendo para você o seguinte: sai lá fora, manda colocar o sarrafo mais alto. Tiaga Brasa, manda colocar o sarrafo mais alto. Aí você diz: mas eu não consigo, eu sou pobre, eu vim de Mãe Mirim, eu estudei em escola pública. Vai embora não, espera terminar, a gente já vai acabar, nós vamos orar. Você diz assim: não, eu não consigo. Moisés, o que você tem na mão? Você fala assim: eu tenho uma enxada, eu tenho um monte de conta para pagar, eu tenho um monte de problema. E quem fala problema tem um monte de problema mesmo. O que você tem nas mãos? O que você tem nas mãos? Você diz: não, eu não consigo mais não. Eu tenho uma idade avançada, eu tenho... Que é isso? O que você tem nas mãos? Coloca no altar, e a revolução vai começar não por causa do que você tem, mas pelo que Deus vai fazer através de você. Manda colocar o sarrafo mais alto. Seu treinador, ele tem uma vara e um cajado nas mãos. O meu treinador, ele tem uma vara e um cajado nas mãos. Agora, um segredinho: nunca esqueça da poça de mel do Jonatas, que passou a vara no mel e colocou nos lábios. Sabe, isso aqui é uma bomba. Isso aqui é uma bomba. E quando você vencer e fizer doping, vão descobrir que você está cheio desse mel. Você tomou demais desse mel. Na hora que fizer o doping, vão ver se você comeu muito mel. Você é aluno da escola bíblica, você procura se envolver com os ministérios, você está cheio desse mel. Você está bombado. Você voou. Você voou mais alto do que ninguém. Pai querido, quem sabe alguém aqui acreditando que o limite é essa altura tão insignificante. Quem sabe alguém aqui, ó Pai, se contentando com algo tão mesquinho, tão frágil, pessoas tão amargas, tão cheias de autocomiseração. Quem sabe alguém aqui, Pai, ainda não tem o Senhor como pastor, e o pastor é o Senhor, e por isso não sabe que a tua vara e o teu cajado nos consolam. Quem sabe alguém aqui, Pai, ainda não se lambuzou nesse mel, se alimentou com esse mel da tua palavra. A tua palavra é mais doce que o mel e o destilar dos favos. Então, Espírito Santo de Deus, se a tua palavra não resolver o nosso problema aqui, não tem nada que vai resolver. Se tudo isso que nós lemos não nos fizer saltar mais alto, mas eu tenho certeza que conheceremos a verdade, e a verdade nos libertará de uma vida mesquinha, de uma vida frouxa, de uma vida cheia de tique-tiques, de uma vida cheia de carrapatos na alma, de uma vida cheia de não me toques. A tua palavra nos libertará do passado depressivo, do passado de falência. A tua palavra nos libertará de toda a força contrária, e nós voaremos como águias no nome de Jesus. Nós saltaremos
Grava em nós, Pai, não deixa a gente esquecer da mordomia da mente, não nos deixe esquecer da simplicidade da vara de Moisés, da vitória que o Senhor deu a Arão, do bom pastor que tem o cajado e a vara na mão, e do mel, onde Jonatas molha a sua vara, e os seus olhos têm um brilho diferente, no nome de Jesus, amém. E que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo gravem a palavra no nosso coração. Que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o rosto e te dê paz, que Deus sobre ti levante o rosto e te guarde para sempre, guarde, que Deus te guarde, Deus te guarde, guarde até o fim. Amém, 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 amém. Aleluia! Que Deus te guarde, que Deus nos guarde. Amém, amém.